Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade, chegando com mais um e com essa oportunidade que Deus nos dá de levarmos a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Abrindo também aqui para Trentino FM 98,13, Rodeio Santa Catarina. Programa Aldeia Felicidade, 16 anos no ar. Então essa possibilidade que Deus nos dá, né, de elevarmos os nossos pensamentos e compactarmos, né, os nossos irmãos com essas informações tão especiais. Instrução que vem do mais alto. Vamos lá então? Aquela abertura também é sempre muito especial. Nossa querida Lúcia Marques Bagatim lá em São Paulo. Bom dia, Lúcia. Beijão para ti e para toda a família. Felicidade, paz e luz no seu lar. Valeu, Lúcia. Muito bom dia. Beijão para todos aí. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Essa abertura também é sempre muito especial. Você está entrando. Nosso querido Serginho Antônio Oliveira, bom dia, Zeca. Deus abençoe hoje e sempre. Aqui estão todos bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bem, Serginho? Graças a Deus. Deus abençoe vocês aí, tá? Uma semana muito abençoada. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Nosso querido Serginho, lá de Brasília. Merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. E a música cheio de alegria. Valeu, Lúcia. Muito bom dia. Já vamos compartilhando, né? Mais pessoas possam absorver esses ensinamentos. Nós preparamos durante a semana, né? Muita coisa boa vindo do mais alto, de nossos irmãos mais experientes a serviço de Jesus e por todos nós. Amargurado e descontente, e eu era tão impaciente. Era o que eu queria, dar um passo maior do que eu podia. Oh, oh. Nosso querido José Carlos Venhaus Medina, nosso Zé da Mecha, amigão de longo tempo, né, Zé? Beijão aí pra ti e pra toda a família. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Muita paz pra todos aí, tá? Uma energia abençoada. Concentrar um pouquinho melhor, abrir a nossa mente, o nosso coração para o mais alto, abrir aquela clareira na psicosfera, as energias chegando, os fluidos chegando, Jesus com seus braços abertos sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, sobre a nossa família, sobre o nosso planeta Terra. Ele é o governador espiritual da Terra, então, né, mais do que nunca, conectarmos com Ele para sentirmos esse aroma abençoado, essa luz, essa energia que nos sustenta e nos dá o suporte nos momentos mais difíceis. Vamos lá então. Nosso querido Lilo lá no Mato Grosso, bom dia, primo, Deus te abençoe, vocês também, Lilo. Esse trabalho maravilhoso, um trabalho árduo, né? Que ampara as crianças, os idosos, também adolescentes, jovens. Deus abençoe cada vez mais, muita paz para todos aí.
A ONG Transformação Diamantino, lá no Mato Grosso. Nosso querido Lilo de Pomerode para o mundo. Valeu, Lilo. Beijão para todos. Nosso querido Vanderlei Beato, olá, muito bom dia. Valeu, Vanderlei. Bom dia para ti e para todos os nossos amigos aí de Rio do Campo, essa terra abençoada. A Fefe, nossa querida Ofélia e o Cláudio, beijo grande. Bom dia, minha irmã. Bom dia, flor da minha casa. Quase pronto. Olha aí, Deus abençoe e proteja, né, Ofélia? É aos pouquinhos, né? Tudo no tempo certo. Abrindo também aqui para a Cretina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Vamos lá então. A Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar os seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a vocês aqui da Cretina FM. Nossa saudação a vocês do Facebook, já estão conosco um pouquinho mais de tempo nesse domingo tão especial. Domingo de muito sol, aqui um dia agradabilíssimo e também, é claro, com a presença de Jesus em nossos corações, que é isso que propõe o programa Aldeia Felicidade, 16 anos no ar. Essa conexão com o mais alto, para nos sentirmos melhores, né? Nos sentirmos com o suporte necessário naqueles momentos mais difíceis e que acontece com todos nós, né? O gramado do vizinho, né, mais verde, eu sempre falo aqui, cada um tem as suas dificuldades, os seus problemas, e esses problemas que hoje sabemos são oportunidades evolutivas e oportunidades de evolução pro espírito, né? A nossa passagem é muito rápida na Terra, que seja de 5, de 20, de 100 anos, de 120 anos, é um relâmpago perante a eternidade, porque nós somos imortais, somos cidadãos do universo. Então imaginemos-nos, né, daqui 1 bilhão de anos, o que estaremos fazendo? Como Jesus, trabalhando no bem, com certeza. Porque há 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era um espírito puro, um arquiteto sideral, engenheiro sideral, que montou a nossa casa. E como a Terra, ele governa mais 4, 5 planetas. E aí que está o grande diferencial, né? Um espírito puro, e seremos iguais e melhores, né? Porque ele também está progredindo ainda. Quem não precisa mais progredir é só Deus, nosso Pai, né? O Criador absoluto, a perfeição absoluta. Todos nós, suas criaturas, estamos nos melhorando aos poucos e depende de cada um de nós acelerarmos o processo para sermos plenamente felizes. Nosso querido Luiz Guzzi, muito bom dia, Luiz, muita paz para todos aí, um domingo abençoado para toda a família, né? Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Então depende de cada um de nós, de mais ninguém, porque a dor aqui na Terra, falamos sempre aqui, é bom repeti-lo, porque a dor é inevitável e acontece com todos nós. Aquela problemática, às vezes um pouco mais acentuada, o retorno à pátria espiritual de um ente querido, né? Mas o sofrimento depende de cada um de nós, do nosso suporte emocional e espiritual. E por que eu falo isso? Porque nós temos que priorizar o lado espiritual, né? E porque o Espiritismo hoje, como consolador prometido por Jesus, é o maior antagonista da materialidade. Não da materialidade em si, porque nós vivemos no mundo físico, material, que é um outro tipo de matéria, né? Mas aquela matéria quintessenciada, assim como o nosso corpo espiritual, como alguns planetas já estão bastante desenvolvidos e que quase parece que estão desencarnados. Mas não, estão lá, porque a encarnação acontece também no mundo espiritual, não com essa forma. Porque nós falamos encarnação como se fosse a carne, né? Carne é proteína, né? E o que é um corpo físico sem um espírito? Nada, é um monte de carne, um monte de osso. Não sente dor, não pensa, o cérebro não pensa. É inteligente, mas não pensa. Quem pensa é o espírito, quem se apaixona é o espírito, quem ama é o espírito. Então nós temos que priorizarmos, né? E cada vez mais e acentuadamente o lado espiritual. Nós somos espíritos, todos nós, independentemente da questão, quando se relaciona à religião principalmente, né? Porque Deus, nosso Pai, quer o bem de cada um de nós. Se alguns males acontecem, alguns apontam o dedo para Deus, é porque desconhecem totalmente qual é o propósito da nossa existência. Estamos num planeta de provas e expiações, entrando na regeneração. Então, por alguns milhares de anos, estaremos aí nesse processo de regeneração, para aí sim sermos um planeta ditoso e feliz. Como um que nosso Mestre Jesus também dirige, assim como ele governa um planeta primitivo, que bilhões e bilhões de espíritos aqui da Terra
serão recambiados, serão encaminhados para lá para expiarem, porque a terra não proporcionará mais essa oportunidade da expiação. Então, pelo magnetismo, pela sintonia, irão expiar, irão pagar ou pagarão seus débitos nesse mundo primitivo. E muitos de nossos irmãos comprometidos na terra continuam fazendo, né, as suas escripulias através da corrupção e da maldade com outro, ou com outros, ou com outrem, né, e que logicamente encontrarão, né, farão seu devido pagamento, mas num planeta primitivo. Então nós, sabedores disso, que procuremos a cada dia nos instruirmos mais, porque o Espírito de verdade nos dá 2 ensinamentos: amai-vos e instruí-vos. Você que nos acompanha nesses 16 anos, ouve todos os domingos essa palavra: amai-vos e instruí-vos. E esses mesmos amigos espirituais a serviço de Jesus nos dizem o quê? Quão pouco entre vós fazem esforços. Isso para nos reconduzirmos à esfera maravilhosa da espiritualidade divina com a conexão com Deus nosso Pai. Isso depende de cada um de nós, de mais ninguém, né? Por isso hoje, nós estamos aqui, eu sempre falo, a mesa abarrotada de textos, né? Se fôssemos ler só um pouquinho de cada um, já tomaríamos o dia todo. Então a gente procura reforçar essa proposta iluminativa, fazendo com que a paz chegue aos seus corações. Nossa, querida Regi Grava, bom dia, papi. Esse espírito que está minha filha, que domingo passado esteve conosco, hoje não pôde, né? Teve os seus afazeres, e os 4 filhos, 4 espíritos que estão sob a sua tutela e do Jocinei. Então veja o trabalho hercúleo, né, que ela tem para que eles possam, para que esses espíritos possam se melhorar e retornarem melhor à parte espiritual. Assim o trabalho dela, essa recondução consigo mesmo. Talvez questões que foram abraçadas no passado, comprometimentos, e que hoje estão só aqui, só essa possibilidade redentora, né, dessa conexão com o Pai e ao mesmo tempo de se refazer emocionalmente, espiritualmente. Isso cada um de nós, né? Eu lembro sempre aqui porque às vezes um simples abraço, um sorriso, uma palavra bendita no momento apropriado evita um suicídio. E isso depende de cada um. Para quem, alguns já ouviram talvez, mas eu lembro que há uns 5, 6, talvez um pouco mais, 8 anos, num programa desse, logo após quando fechamos aqui o programa, eu recebi um telefonema: Neuza Pereira com a gente. Bom dia, Neuza. Muita paz, muita luz para todos aí. Obrigado por fazer parte do programa Aldeia Felicidade. Então uma senhora me ligou depois do programa dizendo assim: Zeca, quero te agradecer muito, porque hoje era para ser meu último dia aqui na Terra. Eu já tinha decidido me suicidar. Mas parece que uma mensagem foi tão forte, tocou tanto meu coração, que eu repensei as minhas possibilidades. E eu vou continuar aqui. Já desencarnou, mas de forma natural. Evitou talvez centenas de anos de sofrimento. Um momento apropriado, uma mensagem redentora. Porque quando nós pensamos assim: eu não valho nada, ninguém gosta de mim, espíritos dos mais variados potencializam esse sentimento e começam a dizer na sua mente: você não vale nada mesmo, tu é que ninguém gosta de ti. Mas quando uma oração, quando um abraço forte, com um sorriso chega, nós é como que fôssemos blindados, e o nosso mentor aí tem acesso à nossa mente, ao nosso coração, nos dizendo assim: não, meu irmão, você é filho de Deus, muitas pessoas gostam de ti, muitos te amam. Começa a pensar nas pessoas que estão ao seu lado. Você merece mais uma chance, merece mais um trabalho de redenção. Então nós estamos aqui para te ajudar. E aquele abraço forte assim, parece que nós sentimos uma força que vem do mais alto. É uma luz que toca os nossos corações. Então por isso que é tão importante nós, né, estreitarmos as nossas relações com quem passe por nós, com quem que esteja cabisbaixo. Vamos lá, dar um abraço, um sorriso, né? Às vezes algum conhecido que a gente não consegue ver, não consegue sentir por causa da nossa correria. Nosso querido Marceli Zermiani com a gente sempre. Bom dia, flor do dia. Bom dia, Marceli. Muita luz para todos, né? Eu estava revendo, eu sempre revejo os programas, né? E nessa semana, inclusive, a Marceli apareceu bem na hora que a Neivane falou: bom dia, flor do dia. Depois ela falou: bom dia, florzinha. Né? Então, esses são momentos especiais que nos dão um suporte, mas também que nos dão a sensação do dever cumprido. Aquele vazio deixa de existir porque eu consegui colaborar com alguém. Eu consegui fazer com que aquela pessoa sentisse uma energia do mais alto. Porque, assim, quando nós estamos em quaisquer lugares, até quando a gente passar alguém que lhe pede R$1, 2, para comprar pão e que vai tomar uma pinga, não interessa. Você faça a sua parte. Porque sempre tem alguns espíritos com eles que vão agradecer aquele momento, que vão tentar corrigir os passos. Chico Xavier não se importava se eles distorciam o porquê dele dar R$1, 2 para alguém. Não, isso não interessava, aquele momento era para ele
né? Então aqueles espíritos não ficavam zangados com aquele que não deu aquele R$1, aquele R$2, né? Então é um momento apropriado, a gente vai aprendendo, vai conseguindo introspectar esse ensinamento que vem do mais alto e a energia tocando os nossos corações. Deixa eu ver um textozinho legal aqui, curtinho, mas que nos faz pensar. Quando alguém cair em erro, estendamos os braços em socorro do irmão equivocado, evitando a crítica que apenas o precipita a quedas ainda maiores. Lembremos que amanhã poderá ser a nossa vez de cair também. O lembrete do nosso querido Bezerra de Menezes, né? Fluindo, né? E fechando com aquilo que nós estamos colocando até agora, né? Quando alguém cair em erro, estendamos os braços em socorro do irmão equivocado, evitando a crítica que apenas o precipita a quedas ainda maiores. Lembremos que amanhã poderá ser a nossa vez de cair também. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que desencarnou no ano de 1900, o médico dos pobres, e que hoje comanda uma falange em toda a América Latina, né? Depois de nossa mãe querida, talvez seja uma das maiores do planeta. Então, esses trabalhadores do bem, a serviço de Jesus e por todos nós. E nós vamos nos preparando para sermos pequenas luzes na vida daqueles que nos rodeiam. Isso é importante. Uma questão bem especial aqui, porque às vezes nos acontecem algumas coisas, né, até graves, e a partir daquele momento nós repensamos as nossas atividades, começamos a nos perguntarmos o porquê de estarmos aqui, que certamente não é passeio, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou, né? E a gente começa a se perguntar por que passamos por um momento delicado, às vezes até de quase desencarnação, de quase morte física. Então aqueles momentos acontecem para que justamente possamos refletir e trazer para o nosso dia a dia alguma coisa um pouco, ou talvez bastante maior. É o que diz a questão 855 do livro dos Espíritos, na questão da lei de liberdade, fatalidade. Allan Kardec pergunta: com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Vou repetir a pergunta porque ela é fabulosa também. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? E a resposta do Espírito de Verdade, essa falange maravilhosa, com João Batista à frente e a serviço de Jesus. O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevivendo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza dos perigos, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Então não acontece por acaso, né? Nós estamos cansados de ver aí algumas situações delicadas, às vezes um acidente de carro que não era para ter sobrado ninguém. Tem uns 2 sobreviventes lá que foram blindados naquele momento. Tinham que passar por aquela situação. E os que retornaram à parte espiritual, era o momento adequado também, porque Deus não brinca com os nossos sentimentos. Nessa questão tem um comentário de Miramês. Os perigos que a vida te mostra e que a própria vida te ajuda a te livrares dele, faz a alma meditar nos seus deveres e em todas essas fases o espírito passa a melhorar, estando em comunhão com seus deveres que vibram com mais intensidade na ação de perigo, de morte à vista. Se perguntares por que esses meios de aperfeiçoamento das criaturas, digo-te que não sei. Só Deus sabe porque achou melhor esse tipo de educação das almas. Não temos o direito e não podemos julgar as obras do Criador. Apega-te à oração nos momentos de dúvida, que a mente clareará e te sentirás feliz, dentro da felicidade dos que já alcançaram. Então assim acontece, e muitas vezes, né, a situação mais delicada, para que justamente nos coloquemos nessa conexão com o Pai, com Deus, nosso Criador. Porque não é à toa que estamos aqui, nós temos que parar para pensar sobre isso, né? Na Terra, mais uma vez. Mas como eu cheguei aqui? Né?
A espiritualidade, os amigos espirituais e o Consolador prometido, que é o Espiritismo, nos ensinam, né, desde a miniaturização do perispírito, para que possa renascer de novo. Todos nós já reencarnamos 800, 900, 1000 vezes, e sempre nos aperfeiçoando. Estamos no meio do caminho ainda, disse Chico Xavier. Disse sim, então vamos reencarnar mais 700, 800 vezes, para sermos perfeitos como Jesus. Jesus não tem mais necessidade de reencarnar. Ele veio numa grande missão, para nos dar o suporte agora. Porque o que ele fez há 2000 anos, estamos sentindo com mais vibração nesse momento. Os ensinamentos que ele deixou estão sendo colocados agora no coração da maioria dos homens. Porque o chamamento está sendo feito ao longo desses 2000 anos. E muito antes, né, com as profecias de todos os emissários do Cristo. Mas nós estamos agora acordando para essa grande realidade divina, que é nos compreendermos, nos entendermos como espíritos. Né? Deixa eu ver o que deu aqui. Voltou aqui. Então nós começamos a nos compreendermos, a nos sentirmos, né, nessa sintonia com o mais alto e sermos amplamente amparados por esses nossos construtores. Para estarmos aqui, não é apenas uma concepção, um ato físico em si. É muito maior, porque a nossa reencarnação é planejada. Muitas reuniões antes com os que serão nossos pais. Porque eles têm que aceitar esse espírito chegando. Então, espíritos construtores, espíritos familiares, espíritos simpatizantes, nossos mentores ou nosso mentor, que por ocasião do nascimento é talvez depois mude durante a nossa vida, mas nunca estamos desamparados. Deus dá a cada um de nós o suporte necessário. Nós é que nos distanciamos pela vulgaridade dos nossos pensamentos. E por quê? Porque pensamentos vulgares justamente advêm daquilo que nós absorvemos durante o dia, ou ao longo da nossa vida. Por isso que o Espírito de Verdade nos dá 2 ensinamentos: amai-vos e instruí-vos. Porque quando começamos a absorver esses ensinamentos do mais alto, é isso que a nossa mente vai trabalhar. Pensamentos que são vigiados por nós mesmos, pela nossa mente, e por consequência, menos influência de espíritos infelizes. Deixa eu ver aqui. Alcione Antunes de Souza, bom dia, amigo, ótimo domingo. Valeu, Alcione, muita paz para todos aí, tá? Que Deus nos envolva a todos. Então, assim, é isso que nós começamos a dar. Começamos a ser um pouco mais introspectos com relação a essa aprendizagem, colocando em nosso coração, e aquela luz começa a se acender. E algumas pessoas à nossa volta começam a notar: olha, tem uma coisa de bom. Porque essa semana alguém me falou, um religioso desse, né, defendendo não sei quantas coisas do mundo material, do mundanos, vamos dizer assim. Eu disse: religião, o religioso não é aquele que vai à missa ou culto, à casa espírita uma vez por semana. Eles interpretam isso como dever. Nosso dever é ser bom o dia todo e defendermos, né? Ou defender a nossa pátria. Deixa eu ver aqui. A nossa querida Eudírio Ridiger, nosso Lico lá em Blumenau. Lico, para ti, para a esposa, para a família, um beijo muito grande, muita luz para todos, né? Ser religião é muito mais. Religiosidade é muito mais importante que religião. Valeu, Lico, muito bom dia. Né? Religião é nós trabalharmos contra o aborto, contra a corrupção, trabalharmos contra o terrorismo, contra os ditadores, né? Não fazendo com que pedindo que eles paguem pelo que estão fazendo, porque eles pagarão, né? Não, nós não precisamos fazer nada, eles pagarão. Se não for na Terra, será no mundo primitivo, e eles serão encaminhados para esse mundo. Agora, nós queremos nos libertar de tudo isso, porque nós temos que defender, mais do que atacar isso, é defender o que vem de Deus. E o que vem de Deus não é nada disso. De Deus só vem coisa boa, só vem o bem. E é isso que nós temos que defender. E isso não é um dia por semana, uma missa, num culto, na casa espírita, numa expositiva. Não, não é. São 24 horas por dia. É religiosidade, não religião. Independentemente da religião que você preceitua, né, ou que frequenta, nossa defesa é em prol do bem e do que vem de Deus. E de Deus não vem o aborto, não vem o terrorismo, não vem a ditadura, não vem lavagem de dinheiro, não vem corrupção. Nós temos que trabalhar contra isso no nosso dia a dia. Tem que estar no nosso DNA. Não precisamos gostar de nenhum político, não. Apenas sermos contra o que é ruim. Principalmente para a nação, principalmente para a família. Porque os corruptos que estão ali defendem, inclusive, isso, a destruição da família, que é a maior instituição sagrada no planeta, instituída por Deus, nosso Pai, para nos revitalizarmos e termos a sociedade decente. Nossa querida Mercedes Venturi, nossa querida Tiede, muito bom dia, muita paz para todos aí, né? Então nós temos que defender o que é bom, o que é o belo, que é isso que vem de Deus. Deus só nos traz coisas boas. O mal que acontece na terra é dos homens, é das suas criaturas que ainda não se deram conta do que são. Espíritos, criaturas imortais, e que tudo tem consequência. Vamos ouvir uma música especial? É para matar a saudade mesmo?
Vamos lembrar de Francisco de Assis, uma das encarnações do Chico Xavier, né? Que depois, ele teve também como Ian Hus, foi João Evangelista, foi Isaac, foi Daniel. Sempre comenta que é importante para termos a certeza do que é a reencarnação. Um espírito nobre, como na última encarnação, foi Allan Kardec também, depois nasceu aqui em 1910 como Chico Xavier. Sempre a serviço de Jesus e por todos nós. Nossa, querida Enedina com a gente, bom dia, Enedina. Muita paz para todos. Vamos ver então essa música muito especial, tá? Vamos sentir coisas boas dentro de casa. Todos sabem, né? Coisas boas podem se repetir o que dentro de casa. Sinta essa vibração, sinta essa energia. Preste atenção na letra. Valeu, Lúcia. Beijo grande, Lúcia em São Paulo, Serginho lá em Brasília. Muitos amigos, todos os cantinhos chegando para nos presentear com a presença, com a vibração, com a energia abençoada. Levemos a luz, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E sejamos todos instrumentos da paz. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar porque é dando. Recebe esquecendo. Maravilhosa. E se encontra perdoando. E se encontra o perdão morrendo. Que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La, 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 la. Coisas boas dentro de casa. Nosso sentimento, nosso pensamento empregue nas paredes, nossas camas, nosso sofá, nossos berços, com o que nós pensamos, com o que nós sentimos. Então que sejam coisas boas. Cuide do que o seu filho esteja ouvindo e assistindo. Cuide. Muito mais coisa envolvida do que você possa imaginar. Tudo é energia.
pequeno intervalo aqui com os nossos apoiadores, depois da mensagem do Divaldo, vai tocar os corações de todos. Pensamentos, importante. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Nossa mensagem do Divaldo já preparadinha, para ouvir daqui a pouquinho, um pequeno intervalo aqui na Trentina FM, né? Como sempre. Teremos no segundo tempo também com mais algumas informações, algumas instruções, não são informações, são instruções que vêm do mais alto, né? Da codificação espírita, depois o Allan Kardec à frente, né? O codificador da doutrina espírita, e Allan Kardec reencarna depois, 40 e poucos anos depois, como Chico Xavier. Ficou conosco até 2002. Com 92 anos, retornou à parte espiritual, já programada a próxima encarnação, que será, vai voltar lá para Jerusalém, né? Olha o trabalho desses espíritos, né? E nós também chegaremos lá. Eles têm prazer em ajudar, em colaborar. E nós, quando fazemos isso, sem sentir que tem alguma coisa em troca, nós também nos sentimos bem, não é verdade? Né? A gente faz aquela ajuda a alguém, principalmente nos momentos assim que acontecem umas tragédias, né? Como aconteceu agora também no Paraná, o pessoal aqui se mobilizando para isso, nosso querido pastor Denizengue, um trabalho maravilhoso. Então todo mundo se reúne para isso. A gente faz sabendo que não teremos retorno material naquilo, mas interiormente a gente se enche de alegria, de luz, né? Isso que é bom para cada um de nós. E é isso no nosso dia a dia. Quando eu falei daquele abraço forte, alguém que esteja necessitando, um sorriso, uma palavra que acrescente alguma coisa, nós nos sentimos bem. Fará muito bem para aquele nosso irmão, mas nós seremos presenteados com o dever cumprido, né? Nosso coração se encherá de alegria. Os espíritos que acompanham, somente os espíritos familiares daquele nosso irmão que estava numa situação mais delicada, também se transformam em nossos protetores. Pode ser isso. O bem está sempre caminhando conosco, é nosso advogado em tudo quanto é canto. Fazer o bem é uma decisão inteligente, né? Voltando aqui, então, aqui com a mensagem do Divaldo. Deixa eu ver como é que tá. Passaram mais alguns nomes aqui que não consegue ver, né? Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Meio-dia tem um gauchão aqui também, pode sintonizar lá, trentinafm.com.br. Paz e luz no seu lar. Eu tô aqui de volta ao meio-dia. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionados a estes, temos as mentes dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas celestiais. Acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume uma postura vitoriosa. Atrai pensamentos salutares. O cérebro é antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz, e captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota
já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o sucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento, adiciona as experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Voltando também aqui para a Cretina FM. Voltando também aqui para a Cretina, depois dessa mensagem tão especial do Divaldo Pereira Franco sobre o pensamento. E justamente ali está o resultado daquilo que absorvemos. Como mudar os pensamentos? Através da instrução. O Espírito de Verdade é enfático. Instruí-vos. E é isso que a gente procura trazer. Porque um programa como o nosso aqui, e tantos outros que temos aqui no Brasil, no planeta todo, são instigadores para que a gente se aprofunde um pouco mais. Por isso, eu estava vendo um programa também de uns 5, 6 anos atrás, né? De 5, 6 anos, né? E falava justamente disso que eu comentei agora. Quantos de nós formamos grupos de estudos a partir daquela época? Eu já falava isso naquela época. Independentemente de religião, né? Forme seu grupo de estudo. Converse com o frei, com o padre, com o vigário, converse com o pastor, converse aí na sua casa espírita, converse na sua... Independentemente da religião, né? Forme seus grupos de estudos. Porque a gente não só é um momento de absorver, de assimilar ensinamentos de instrução profunda, mas de nos conectarmos com o mais alto. Porque nossos mentores estarão conosco, para começar. Outros espíritos que elaboram esses trabalhos com essa conexão com o mais alto também nos acompanharão. Além de absorvermos, nos sentiremos muito melhor, sairemos melhor desses estudos tão aprofundados. Podemos ter certeza. Então, quantos fizeram isso ao longo desses 5, 6 anos? Talvez tenham formado alguns grupos. Eu não tive essa informação, né? Nós comentamos já no primeiro bloco aí sobre a dor que é inevitável na Terra. O sofrimento é pela nossa falta, pelo nosso despreparo, pela nossa falta de orientação. Então o sofrimento se prolonga muito porque nós não temos essa orientação que é básica hoje, que é a orientação espiritual. De sabermos que não existe a morte para começar. O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, matou a morte. Valeu, Lúcia, muito bom dia. Deixa eu ler um texto bem bacana então. Dor não é castigo. Muitas vezes é um chamado amoroso de Deus para que despertemos para o que realmente importa. O Espiritismo nos mostra que cada dificuldade é uma chance de aprender, perdoar e amar cada vez mais. Quando a alma vê o invisível, há instantes em que a alma parece ultrapassar o horizonte da matéria. E o invisível se torna sensível. É quando os olhos do corpo já não bastam. E o espírito, em plena lucidez, percebe o que os outros não veem. Allan Kardec chamou esse fenômeno de emancipação da alma. O momento em que o espírito contempla o mundo espiritual sem que o corpo esteja em sono profundo. São lampejos da eternidade que se revelam ao coração desperto. Aqui vale um parênteses, porque Sérgio Felipe de Oliveira, o maior especialista em glândula pineal, um espírita renovado, mais de 40 anos professor da universidade, ele fala justamente que a cada 1h30 nós como que nos desprendemos. Às vezes nem se dá conta disso, mas a cada 1h30 nós temos esse lampejo, né, de uma coisa um pouco maior, ou muito maior. A visão da alma independentemente dos olhos. O espírito vê, ouve e sente sem auxílio dos órgãos corporais. A alma emancipada, mesmo desperta, vê o que os olhos não veem e ouve o que os ouvidos não percebem. Prova que a vida espiritual é a verdadeira vida. O espírito, durante o sono ou em êxtase, tem percepções mais nítidas do mundo espiritual. Pode, mesmo acordado, distinguir o que escapa aos sentidos dos corpos. A alma emancipada não está sonhando. Ela está desperta em 2 mundos. É quando o espírito, parcialmente liberto da influência da matéria, vê espíritos, paisagens e acontecimentos espirituais que escapam à percepção comum. Essas visões não são alucinações, são realidades fluídicas, perceptíveis, a quem vibra em sintonia mais elevada. A emancipação da alma pode ocorrer de modo espontâneo, durante uma prece, uma emoção profunda, um momento de dor, um estado mediúnico de alta sensibilidade. Nesses instantes, o espírito ultrapassa o véu da carne e prova a continuidade da vida. Assim,
Quando o médium descreve cenas distantes, visões de luz ou sente presenças sutis, ele está vendo com os olhos do espírito, os mesmos olhos que usarão plenamente após a morte. O invisível não está longe, está ao redor de nós, vibrando em outra frequência. Quando a alma se eleva, a visão se amplia. Ver além da matéria, lembrar que a morte não é o fim, mas apenas o começo da verdadeira vida. Quanto mais puro o coração, mais clara a visão espiritual e mais bela a certeza de que viver é continuar aprendendo em todos os planos. A emancipação da alma é a lente do espírito. Ela nos mostra que o amor não morre, que a consciência não se apaga e que a morte não interrompe os laços da vida. Cada vez que elevas o pensamento e sentes algo maior te envolver, é tua alma lembrando de onde veio e para onde voltará. A visão espiritual é o despertar da alma em plena vigília. Isso acontece com cada um de nós, principalmente à noite, né? Pelo desdobramento através do sono físico. O corpo físico dorme, a alma e o corpo espiritual não. Nós vamos para os lugares que nos querem, né? Que nós queremos. E por isso nós falamos que é tão importante na hora de deitarmos, recostarmos a cabeça no travesseiro, primeiramente fazermos como Santo Agostinho, lembrar o que fizemos durante o dia. Se tem alguma coisa que não foi muito bem feita, nossa querida Rita Duarte também com a gente, bom dia Rita, né? Se tem alguma coisa que eu fiz que eu não gostaria que outros me fizessem, alguma coisa talvez da qual eu teria que me envergonhar, ter que pedir perdão, e a gente acaba se conhecendo. Mas é o momento principalmente de pedir: meu anjo guardião, meu mentor, me pegue pelas mãos, me leve para as áreas de refazimento, eu quero acordar melhor. E tenha certeza que é assim que acontecerá. Porque às vezes nós vamos, nosso tesouro está né, nosso coração. Nossa querida Nelore Pereira, nossa prima, muito bom dia, Nelore. Bom dia, Zé, que feliz abençoado domingo a todos. Beijão para todos aí, tá? Então, nosso tesouro está onde nós colocamos o nosso coração. O nosso coração está onde nós colocamos o nosso tesouro, né? É ali que ele fica. O que nós queremos? Às vezes, o que nós não podemos fazer durante o dia, nós fazemos à noite, em desdobramento. Então, por isso, o cuidado sempre forte, para realçarmos as belezas da presença de Deus, nos conectarmos com o mais alto, nos entendermos como espíritos, criaturas divinas e direcionarmos o nosso pensamento para essa aprendizagem. Vamos acordar melhor, vamos encontrar entes queridos que já nos antecederam nessa grande viagem, vamos conversar, né? Quando nós acordamos assim com sono, parece que nós conversamos com alguém, às vezes a coisa não fica bem nítida, porque o nosso cérebro não tem a velocidade do pensamento, né, e do espírito. Então, às vezes, isso dá uma desconexão. Mas nós sentimos aquela vibração, sentimos que estivemos com o nosso ente querido, com o nosso bem-amado, né, e a coisa se torna melhor. Tenhamos certeza disso, né? Isso depende de cada um de nós. Por isso é importante, né? Parece coisa simples, mas não é. Nós estamos, o espírito está acordado 24 horas por dia. 24 horas na Terra. Outro planeta é outra coisa, né? Mas nos referindo à Terra, então 24 horas por dia estamos acordados. Nós como espíritos. O corpo físico tem que descansar, né? E descansa mesmo. Mas nós como espírito não. Então o que nós estamos fazendo nesse tempo? Vamos aprender alguma coisa ou vamos nos deixar levar por aquelas dificuldades que a gente tem durante o dia, né? De fazermos talvez alguma coisa que não seja tão boa. Então isso depende de cada um de nós. E tudo tem consequência. Nós estudamos, aprendemos, né? Nos interrelacionamos com os nossos entes queridos, voltamos melhor. Quando nós voltamos numa situação um pouco mais delicada, pode ter certeza que a noite, às vezes, foi em lugares que a nossa consciência já começa a detectar como não sendo uma coisa boa, né? Vamos ver mais um texto para nós? É muito bom quando a Regiane está aqui, né? Quando o Cid também está. Fazendo luz a essa mensagem, tem mais uma aqui que eu quero falar para vocês. O esquecimento do passado é o colo da misericórdia divina, onde a alma cansada adormece para nascer de novo, mais leve. Por isso que a reencarnação, nós compreendemos hoje que é a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Junto com a reencarnação, o véu do esquecimento. Porque se eu agir de uma forma atroz, numa encarnação passada, eu estou carregando aquele débito comigo, com remorso, a única forma de esquecer momentaneamente é através da reencarnação e do véu do esquecimento. Então, renasço novo e mais leve.
para, a partir dos trabalhos desenvolvidos nessa nova encarnação, suplantarmos aquelas dificuldades. E aí sim, quando nós lembrarmos daquilo, nós vamos ver que todos passaram por isso. O que alguns estão fazendo hoje pela corrupção, pelo terrorismo, pela ditadura, nós já fizemos, né? Aqui não tem nenhum anjinho, não. Existe muito injustiçado na Terra? Não. Existe injustiça, sim, mas injustiçado não. Então, tudo que nós passamos é para o nosso bem, é para justamente cauterizarmos aquelas feridas que nós mesmos provocamos no passado. Não tenhamos dúvida. E o véu do esquecimento é amor de Deus por cada um de nós. E depois, quando nós nos lembrarmos daquilo, então, inclusive, entre entes queridos, comentamos aqui, eu e a Regiane, né, que ela nasceu como minha filha, talvez eu tenha prejudicado muito no passado. Agora está aqui como minha filha, o neto como meu filho, espíritos que estão filhos, né? Mas que pela possibilidade redentora que nós conseguimos colocar em seus corações, quando nós lembrarmos daquele passado, não vai ter mais sentido nenhum, nem para o algoz, nem para a vítima. Podemos ter certeza disso, porque o amor prevaleceu. E o propósito da nossa existência é aprender a amar. Na questão 893, Allan Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Alguém de nós, será que poderíamos em algum momento fazermos um questionamento disso? A resposta dos amigos espirituais: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. E na questão 895 ele pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? É a resposta: o interesse pessoal. Nossa querida Pati Fronza, beijo para ti, para Cadu, nosso querido tio Walter, muita luz para todos aí, tá? Nosso tio Walter sempre faço questão de falar, né? Maravilhoso, espetacular, que todo mundo gosta de estar no lado dele, né? Sempre na sua humildade, na sua sinceridade e na sua alegria, né? Então, tio Walter, beijo muito grande aí no teu coração, da Pati também, nosso querido Cadu. O interesse pessoal. Veja bem, qual o sinal mais característico da imperfeição? Vamos repetir? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. A partir dizendo: não quero reencarnar mais, que essa seja a última. Tu vai dizer daqui umas 800 reencarnações a mesma coisa, né? Mas nós chegaremos lá. Nosso querido Altemir Meirelles, bom dia a todos, que os ensinamentos de Jesus continuem auxiliando nessa transformação da nossa área. Nosso querido Altemir Meirelles, nosso querido amigo de longa data, que essa semana fez uma palestra maravilhosa para nós sobre a importância da arte. Meirelles, queremos te agradecer agora publicamente, né? Agradecemos lá. Tivemos uma quinta-feira muito prazerosa, de muita instrução, e queremos sempre te agradecer, porque esse trabalho se desenvolve há quase 40 anos, né, Meirelles? Sempre também a serviço de Jesus e por todos nós. Um beijo muito grande no teu coração. Nosso querido Delcio Bertoldi também com a gente, amigão de longa data. Bom dia, Zeca. Valeu, Delcio. Então, vou repetir. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que escancara de um ponto mais elevado o futuro. Então, o interesse pessoal, né? Às vezes nós, nos momentos assim que... os momentos que se apresentam nas atividades do dia a dia, tem alguns momentos que parece que eu seja o beneficiado, né? Que tudo resulte, que alguma coisa resulte em créditos para mim, para o meu ego. Então isso é fundamental para que possamos alavancar as potencialidades espirituais e sintonizarmos com o mais alto, fazendo aos outros só o que gostaríamos que nos fizessem. Palavras de Jesus, e não fazer o que não queremos. Seríamos já um planeta ditoso e feliz, não de regeneração,
né, se fizéssemos isso. Veja bem como é importante, então, catalogarmos em nosso coração, né, espiritualizando-nos cada vez mais, fazendo com que essa conexão com o Pai satisfaça os interesses do self, do espírito, não do ego, não do Zeca como ele está aqui agora, não de você como você está agora. Deixa eu ver a Lúcia, não, talvez, deixa eu ver aqui, Lúcia. Talvez a última no planeta Terra. Jesus falou: na casa do meu pai tem muitas moradas. Nós não somos terráqueos, né? Mas a nossa, eu quero ficar aqui por enquanto. Quero reencarnar aqui muitas e muitas vezes. Mas, querido Moisés Sutier, bom dia, meu amigo Zeca, abraço a todos os ouvintes. Nós, querido Moisés, lá de Indaial, muita paz para todos aí, Moisés. Então é isso que nós, né, queremos realçar. Porque muitos dos nossos irmãos comprometidos pela corrupção, pela ditadura, pelo terrorismo, pelo mal que faz aos outros, eles se comprazem no mal ainda, serão encaminhados para o mundo primitivo. Por isso que eu quero ficar aqui. Nós sabemos o que é o mundo primitivo, o que é a Idade Média, sabemos o que é a prova de expiações, porque vivemos nele, né? Então eu quero entrar no mundo de regeneração com o planeta Terra. Depois, se tiver merecimento, voltamos ao planeta de onde viemos, que hoje é um planeta já adentrando o ditoso e feliz. Já passou pelo processo da regeneração. Porque nós fomos expurgados, viemos para cá 6, 7, 10, 12 mil anos, né? E estamos aqui, muitos de nós sujeitos a reprovarmos de novo. Às vezes esses 7 mil anos não serviram para alavancar as nossas possibilidades redentoras. A Lúcia está me dizendo, eu também. A Elizabeth está com a gente, bom dia, Elizabeth. Então vamos torcer, né? Porque nós não nos lembramos das reencarnações anteriores. Alguns até têm uma noção, de repente tem uma ideia do que foi, do que aconteceu, da morte que teve, né? Então assim, mas a maioria de nós não lembra, graças a Deus. Porque se hoje nós temos uma certa dificuldade, né, em nos posicionarmos como criaturas divinas, imagine nas anteriores, né? Fizemos muito mal, erramos também, como o pessoal está errando hoje, por isso que eles precisam de oração, porque arcarão com as consequências dos seus atos, mas também, como nenhuma ovelha se perderá, como disse Jesus, farão muito bem para compensar o mal que estão fazendo hoje. Porque muitos dos que estão fazendo bem hoje fizeram muito mal no passado. Acordaram para a grande realidade divina e estão nos ajudando. E é o Chico, né? Desde que começou lá como Isaac e Daniel, também errou em outros planetas. Talvez na Terra não, né? Talvez na Terra ele já foi. Na Terra já foi um espírito que trilhou os caminhos da redenção. E está trabalhando a serviço de Jesus todo esse tempo, né? Começou lá como o apóstolo João também, esteve como Francisco de Assis, Jan Hus, foi Allan Kardec, agora como Chico Xavier, nos deu a lição prática. Por isso que parece, é coisa ainda tão rara na Terra, que quando se patenteia, todos se admiram como se fosse um fenômeno. Quando alguém realmente demonstra desinteresse. Para nós ainda é meio, né? É assim, é Chico Xavier, é Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Gandhi, Buda, né? Que largaram tudo que poderiam, né? Porque o Chico vendeu 70, 80, 90 milhões de livros, nunca tirou um centavo para ele. Tem 550 livros publicados. Dá para ter uma ideia do que é isso? Então, totalmente desinteressado da materialidade em si, porque sabia qual era a sua missão, sabe qual é a sua missão. E assim nós também vamos abraçando as causas, vamos descobrindo que em nós tem uma coisa muito maior, né? Que não é só isso que a gente vê no espelho todo dia. Pode ter certeza que não é. Somos muito mais. E agora aprendemos, acordamos, estamos nos conectando com Jesus para que a conexão com o Pai também se estabeleça de forma redundante, harmoniosa e que sejamos plenamente felizes. Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, nos diz que se tem uma fatalidade na nossa vida, vida só uma, existências várias, reencarnações várias, mas a vida só uma, será a felicidade plena, porque seremos espíritos puros. Isso é fatalidade, acontecerá. Apressar o passo é por nossa conta. Vamos ver como é que está o nosso tempo? Tem uma música muito especial, como eu falei, deixa eu ler uns textos curtinhos aqui, né, que talvez não tenham nada a ver com o que nós desenvolvemos hoje, mas aqui, de Emmanuel. A doutrina espírita é a doutrina do Cristo. É a doutrina do Cristo, é a doutrina de aperfeiçoamento e regeneração do mundo. Guarda na existência atual como sendo o teu tesouro mais precioso, pois que de certo dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes contas. E o Espiritismo não é dos espíritas, não. Vamos já começar por aqui, né? Até um propósito religioso tem, mas é ciência e filosofia fazendo com que acordemos e essa conexão com o Pai, que é a religação, que é a religião, se estabeleça. Então, Allan Kardec perguntou se a doutrina espírita é a religião do futuro.
os amigos espirituais foram enfáticos. Não é, não. Mas é o futuro de todas as religiões, porque todos somos espíritos. Então não é a religião dos espíritas. Nós somos seus divulgadores, né? Então, o Consolador chegou, se estabeleceu aqui materialmente em 1857, para que nesse aprofundamento dos ensinamentos de Jesus, possamos também sermos fiéis servidores na seara do amor, da paz, da fraternidade e da caridade. Porque o slogan, Allan Kardec foi enfático. Ele não falou fora do espiritismo, ele falou fora da caridade não tem salvação. Deixa eu ver aqui, acho que tem mais um bem legal. Olha só. É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Então nada, os amigos espirituais nos asseveram, nada que seja material fará a felicidade plena de um ser imortal, de um ser espiritual como todos nós somos. Vamos fazer uma música especial? Falamos aí a primeira música do Francisco de Assis e agora tem aquela Dolce Sentire, né? Aqui em italiano, mas a gente já acompanhou o livro de Francisco e Clara, né? A música muito especial, com energia abençoada, e eu vou repetir para vocês, hein? Coisas boas dentro de casa, sentimentos e os pensamentos fazem com que impregnemos essa energia em nosso lar. O que nós queremos dentro de casa? Energia boa, positiva, que influencia também, positivamente ou não, né? É como se tivesse um espírito dentro de casa. Eu crio formas de pensamentos e que me influenciam. Às vezes uma briguinha do nada, está vindo dessa energia negativa que eu mesmo coloquei dentro de casa. Então, por isso é importante. Vamos analisar bem o que nós ouvimos, o que nós lemos, né? O que nós... Eu comentei a semana passada, vou falar de novo. Domingo à tarde é recheado de bobagem na televisão, principalmente a televisão brasileira, que a gente mais conhece, né? Então, coloque coisas boas, tem filmes bons, gratuitos no YouTube, em tudo quanto é canto. Coloque coisa boa no seu coração, para quando acordar amanhã de manhã, dizer, eu acresci alguma coisa aqui, né? A todos vocês que estão conosco, sempre um beijo muito grande, quero agradecer de coração, né? Gratidão mesmo por estarmos juntinhos nesses 16 anos, que tenham todos uma semana muito abençoada, e digam junto comigo aí, como é que nós estamos? Cheios de alegria, um beijo grande, uma música bem especial agora, vamos lá. Vamos pegar um pequeno intervalo, depois voltamos à música. Eu perdi o tempo aqui. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Pequeno intervalo, voltamos aí com a música antes do programa Rádio Itália. Vou preparar aqui para a nossa música. Daqui a pouquinho tem a nossa música muito especial. Dolce Sentire. Doce Sentir, né? Francisco e Clara, quem viu o filme, vai lembrar dessa música. Então são essas energias boas que nós colocamos dentro de casa. Nós que do Maílde Tarde estão com a gente. Maílde, muita paz para todos aí. Bom dia, ótimo dia para vocês também, Maílde. Muita paz para todos, tá? Então, muitos amigos desfilaram, alguns não deu para ver, depois eu quero olhar um por um. Faço isso todo domingo, né? Quando eu com a rede também, ela olha, faz questão da eleição. É energia boa que nós trocamos todos os domingos, né? Do programa Aldeia Felicidade. O programa Aldeia Felicidade que nasceu no programa que o Adão Nonato tinha na Rádio Boa Nova. O programa Aldeia Felicidade. E eu mandei um e-mail pedindo se eu podia usar o nome. E depois de algum tempo eu consegui, junto com a equipe da Quarta Uni, trazê-los aqui para o Adão Nonato, o Cine Carvalho. Os dois já retornaram à parte espiritual. Grandes trabalhadores do bem. E fizemos um encontro grande lá no Cefac, né? Mais de 400 pessoas, o pessoal gostou muito, uma energia maravilhosa. Então, Adão Nonato, eu sempre eu fui apaixonado pelos ensinamentos dele, é um senhor de bastante idade, e o Sidney Carvalho, né? Então,
É o da música que nós temos aqui. Cheio de alegria. Essa música era do programa dele. O programa chama Crística. Também na Rádio Boa Nova, todo sábado às 18 horas. Eu e a Nevane não perdíamos nenhum. É muito especial. Vamos lá, nossa música então. O gosto da Itália mais perto de você. Você foi da rádio ainda? Agora sim. É maravilhoso. Sinta. Doce é sentir. Lembra do filme? Às 5 da tarde, né? Francisco de Assis. Eu lembro quando Nevane desencarnou, foi no domingo, na terça, nós tínhamos a reunião mediúnica. E um pouco antes, o neto chegou cantando essa música em italiano. Uma voz totalmente diferente. Né? A espiritualidade se manifestando, dizendo que ela tinha sido acolhida já. Então me emociona muito cada vez que a gente ouve. Né? Mas emociona também todas essas músicas, porque a energia boa. Nós somos pessoas boas. Muitos de nós não sabemos ainda, mas nós somos bons. Nós temos luz e sombra dentro de nós. Vamos fazer com que a luz se sobressaia. Vamos aos pouquinhos colocando a sombra para o lado, né? E isso é uma forma de fazer com que a luz se sobressaia. Colocar coisas boas dentro de casa e do nosso coração. Compartilhar essa ajuda para vocês. Também entre no YouTube, lá tem uns 500 programas, né? Adicione seus nomes lá, se inscrevam. Não tem muitos, mas é uma ferramenta que a gente pode utilizar também para a divulgação da doutrina consoladora, né? Do Espiritismo. Zeca grava, programa Aldeia Felicidade. Entre lá. Só tem coisa boa. O instrumento é limitado, mas a informação que vem do mais alto não. É ilimitada e toca o coração de qualquer um. Pode ter certeza disso.
Isso é felicidade. Beijo muito grande. E uma semana muito abençoada. Aldeia Felicidade. Beijo grande. Paz e luz no seu lar.